cidades brasileiras, sendo a mais industrial. Das cidades brasileiras sendo a mais industrial. Ei, povo bonito, com certeza você já ouviu essa parte do hino de Juiz de Fora. E nesse episódio a gente vai tratar exatamente sobre isso, sobre o início do desenvolvimento da cidade, a industrialização e o comércio. E a nossa história começa bem aqui mesmo, nesse local, Espírito Santo com Getúlio Vargas. Eu te convido mais uma vez a andar junto com a gente para passar pela memória de Juiz de Fora. Está começando mais um Resgatando Juiz de Fora, sobre os 173 anos da nossa cidade. Rita, a gente já está no segundo episódio, já está na hora da gente começar a falar sobre o desenvolvimento da cidade e a gente está aqui bem na Getúlio Vargas com a Espírito Santo, né? Por que a gente escolheu exatamente esse local para começar a falar sobre isso? Esse local foi escolhido, Isaac, porque aqui nós temos ao fundo um prédio que foi construído para ser a sede, a loja, né? Um ponto principal da companhia construtora Pantaleone Arcuri. Ei, peraí, gente. Já ouvi esse nome antes, tenho certeza. Acho que foi lá na primeira temporada. Vou achar aqui. É o projeto apresentado pela companhia Pantaleone Arcuri. Foi construído pela empresa Pantaleone Arcuri, mais uma obra da Pantaleone Arcuri. A companhia Pantaleone... Eu sabia. Rita, desculpa a interrupção logo no início. Vamos voltar lá então? Pantaleone Arcuri foi um imigrante italiano que chegou em Juiz de Fora na década de 1880 e ele deixou uma marca muito grande na cidade. Não só como construtor, né, que essa é uma informação que a maioria dos juiz-foranos tem, né, boa parte de nós conhece os prédios, né, que a empresa dele construiu, que ele projetou. Muitos deles são tombados hoje como patrimônio cultural municipal de Juiz de Fora. Então, por isso, nós escolhemos começar o programa aqui exatamente nesse esquina para mostrar, né, esse prédio. Eles chegaram a ter dentro dele um ramal da linha de trem, exatamente para poder descarregar e carregar as mercadorias, tudo que eles vendiam e que podiam ser distribuído por toda a região. E isso é muito interessante porque Juiz de Fora foi conhecida, né, por muitos anos, até na verdade a década de 1930, como a cidade mais industrial de Minas Gerais e a segunda mais industrial do Brasil. Quando a gente escuta o hino de Juiz de Fora, hoje muitos de nós, especialmente os mais jovens, ficam surpresos, né, porque o hino fala de todas a mais industrial. Isso acaba muitas vezes surpreendendo, mas por quê? Por que existe, né, essa expressão? Por que isso foi colocado ali no hino da nossa cidade? E Juiz de Fora foi sim a cidade mais industrial de Minas Gerais, a segunda do Brasil, perdendo apenas para São Paulo. Isso tudo começa, né, em 1850, o povoado, como nós vimos no primeiro episódio, o povoado é elevado à condição de vila. Pouco depois ele é elevado à condição de cidade, em 1856, e 2 anos depois chega em Juiz de Fora um contingente de imigrantes alemães que foram contratados pelo empresário Mariano Procópio Ferreira Lage, que era o diretor-presidente da Companhia União Indústria. A empresa, a Companhia União Indústria, tinha o objetivo de abrir uma estrada, né, ligando Juiz de Fora a Petrópolis, melhorar, né, esse deslocamento, e também tinha um objetivo, a companhia tinha o objetivo de formar uma colônia de imigrantes alemães. Essa presença alemã em Juiz de Fora e todos os empreendimentos que eles instalaram, como por exemplo várias cervejarias, mecânicas, fábricas de peças de implementos agrícolas e tudo mais, isso tudo na verdade atraiu outros investidores. Não só o investimento dos fazendeiros que eram produtores de café, mas também outras pessoas que vieram para Juiz de Fora. Nós temos nomes, assim, figuras que são muito conhecidas na cidade historicamente, mas que não eram naturais daqui. Batista Oliveira, de uma outra cidade, era daqui de Minas Gerais também, e veio para cá instalar aqui a sua loja, que ficou muito famosa naquele momento, chamava Casa da Barateza. Foi uma loja que trouxe, assim, tem alguns pontos muito curiosos, porque ele implementa pela primeira vez um sistema de preço fixo. Pausa para a explicação. O que era o preço fixo? A pessoa chegou na loja para comprar um sapato, pergunta o preço. O vendedor informa o valor. O consumidor tenta negociar. Eu ofereço um outro valor. A negociação continuava até chegarem a um acordo, e era assim em todo o comércio. O Batista de Oliveira institui o preço fixo e havia o anúncio do preço no produto. Hoje é algo tão comum, mas lá por volta dos anos de 1860 ele dizia: olha, esse é o preço, justo para ambas as partes. Em outras palavras, é isso, e acabou a conversa.
A loja dele foi a primeira a fixar o preço e acabar com a conversa mole da pechincha, algo inovador naquele momento. Tem também outro mineiro que vem para cá atraído por essa força industrial que começava a surgir por causa da presença germânica, por causa da riqueza do café, que é o Bernardo Mascarenhas. O Bernardo Mascarenhas instala aqui a sua tecelagem e essa tecelagem ela traz junto um outro benefício para a cidade, acaba trazendo outro pioneirismo, que é a construção da usina hidrelétrica, né? A usina hidrelétrica de Marmelos, que é a primeira da América do Sul, começa a produzir energia. A princípio, a ideia é que a produção de energia ficasse para movimentar os teares da companhia têxtil do Bernardo Mascarenhas, mas a produção ela foi excedente e o Bernardo assinou com a Câmara Municipal um contrato para iluminar as ruas de Juiz de Fora. Então é por isso também que Juiz de Fora é a primeira cidade do Brasil a ter iluminação pública hidroelétrica. Todo esse fervilhar econômico, industrial e comercial da cidade inspirou o Batista de Oliveira a instalar na cidade a primeira escola de ensinos comerciais. Então esse comércio tão fervilhante, essas atividades industriais tão pulsantes, as pessoas, os profissionais que fossem contratados, eles precisavam ter especialização, eles precisavam ter conhecimento técnico. Então, inspirada na escola de alto comércio da França, Batista Oliveira instala em Juiz de Fora a Academia de Comércio, exatamente para formar profissionais que estivessem habilitados a trabalhar nessa área mais contábil, na área mesmo do comércio e também nessa área contábil da indústria. Isso tudo é muito interessante porque quando começa a ser construída Belo Horizonte, vários empreendimentos de Juiz de Fora tinham filial na capital. Então é muito interessante porque hoje a gente tem muitas vezes a sede instalada na capital e a gente tem a filial em Juiz de Fora, a filial no interior. Naquele momento não, a sede era sempre em Juiz de Fora com filial na capital em Belo Horizonte. Então é mais um ponto curioso, assim, que muitas vezes a gente não tem esse conhecimento. E esse boom industrial de Juiz de Fora, toda essa importância econômica, ela permanece até o início da década de 30, mais ou menos ali, quando é criado em Belo Horizonte, vamos dizer, o que hoje a gente conhece como região metropolitana, mas é aquela área, o parque industrial. E são oferecidos vários incentivos para que as indústrias fossem instaladas ali. Então isso faz com que muitos empreendimentos que estavam em Juiz de Fora se transferissem para lá, especialmente por causa de incentivos fiscais. E nisso a nossa cidade ela foi perdendo esse fator industrial tão forte que ela tinha. Por isso que o nosso hino ainda mantém essa expressão. Muitas vezes mas quando a gente faz essa volta, esse olhar para o passado, a gente consegue compreender por que ela está ali, por que ela foi a mais industrial, por que a gente tem marcas tão diferentes ainda na cidade que as indústrias deixaram, tantos prédios que hoje são tombados como patrimônio municipal, muitos deles que foram construídos para abrigar lojas e também aqui, especialmente na parte central da cidade, que foram construídos para lojas ou mesmo para indústrias, para fábricas, como é o caso da tecelagem Bernardo Mascarenhas. E a gente tem essas marcas hoje, muitas delas deixando esse aspecto cultural, mas elas tiveram um fator econômico muito forte, muito preponderante. Outro aspecto interessante também é que Juiz de Fora é uma das primeiras cidades de Minas, talvez a primeira que tenha um banco fundado localmente. É o caso do Banco de Crédito Real de Minas Gerais, que foi fundado aqui na cidade em 1889, bem no finalzinho do Império, bem pertinho da proclamação da República. Um banco que a sede nacional dele sempre funcionou aqui na nossa cidade, num prédio, inicialmente um prédio na Avenida Rio Branco, mas depois a terceira sede é esse prédio na Avenida Getúlio Vargas, que foi construído pela Companhia Pantaleone Arcuri, especialmente para abrigar o banco. Então é mais um ponto interessante, isso mostra o quanto havia uma riqueza econômica na cidade, oriunda inicialmente do café, mas que depois ela passa a ser reinvestida na indústria e o quanto essa figura, vamos dizer assim, a instituição bancária, ela era importante, ela era tão relevante pelo movimento econômico da cidade que motivou a criação dessa instituição e de várias outras que surgiram depois.
no episódio da próxima semana, nós vamos falar sobre as mãos que ergueram a nossa cidade. Trabalhadores, imigrantes, escravizados. Vamos ouvir as histórias dessas próprias pessoas, das vozes dessas próprias pessoas. Então, eu te espero na semana que vem para mais um Resgatando Juiz de Fora. Até a semana que vem.